Que a graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre nós. Vamos ler Ester capítulo 10 nesta manhã. Depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos demais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, não está tudo escrito no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade da sua nação. Amém. O último capítulo de Ester são apenas 3 versículos, mas que faz a gente pensar em uma realidade espiritual muito importante. Primeiro, a gente percebe que o rei Assuero, esse rei do Império Medo-Persa, ele foi instrumento de Deus. Deus usou de alguma forma para livramento do seu povo. Mas Mordecai não apenas foi instrumento de Deus. Mordecai ele foi aprovado por Deus. Há uma grande diferença entre ser usado por Deus e ser aprovado por Deus. Deus pode usar governantes ímpios para cumprimento de alguns propósitos dele, como a Bíblia fala que Deus chamou Nabucodonosor de meu servo e trouxe juízo sobre Israel, permitindo que a Babilônia invadisse Jerusalém e vencesse temporariamente o povo de Deus. Porém, Nabucodonosor nunca foi temente ao Senhor, ainda que Deus tenha muitas vezes confrontado, dado a ele a oportunidade de conhecer o Senhor, mas ele não foi aprovado, ele não se converteu ao Senhor. Então o capítulo 10 de Ester nos mostra que o rei Assuero continuou próspero, grande. Deus permitiu esse homem ter uma autoridade, mas Mordecai foi um homem realmente aprovado por Deus, encontrado por Deus como um servo fiel. Não basta a gente ser usado, nós precisamos ser aprovados por Deus. Outra realidade que vale a pena a gente observar é que Mordecai termina o livro de Ester. Mordecai, que começou no livro sendo perseguido e odiado, ele termina esse livro mostrando que a fé dele no Senhor não foi abalada. Nós vamos ter que lidar com muitas perseguições, conspirações. O que Deus espera de nós é que a gente conserve a nossa fé no Senhor, confiança no Senhor. Durante toda a história de Ester, no meio dos momentos mais difíceis, você vê Mordecai sereno, jejuando, confiante, inclusive pedindo a Ester para intervir, mas ao mesmo tempo dizendo que se ela não fizesse nada, de outra forma viria o livramento. Irmãos, como é bom a gente olhar para o livro de Ester e aprender a confiar na soberania de Deus. Mesmo que as perseguições sejam as mais terríveis, mesmo que inimigos se levantem contra nós, pessoas, o nosso papel é manter a nossa fé, a nossa serenidade, mantermos uma atitude de sobriedade, confiança no Senhor. Ainda vemos também no capítulo 10 que para Deus não há nada impossível, porque aquele Mordecai que estava debaixo de tanta pressão e ameaça de morte, o livro de Ester termina dizendo que ele foi levantado, reconhecido, ele se tornou um grande líder dentro deste império, que era o império de um povo que não temia o Senhor. Versículo número 3 diz que o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero. Como que um homem como Mordecai, judeu, perseguido e odiado, termina o livro de Ester mostrando que ele estava nesta posição tão grandiosa? Somente o poder de Deus, a graça de Deus. Não é virtude dele, ainda que ele tivesse virtude. Não é a sabedoria humana, ainda que ele também tivesse dada pelo Senhor, mas foi a graça de Deus. Isso nos mostra algo, irmãos. Para Deus não há nada impossível. Se Deus quiser te colocar numa posição para que o nome dele seja glorificado, ele vai colocar. Ninguém poderia imaginar, conhecendo a história de Ester, que o livro terminaria dessa maneira. Nos lembra muito a história de José.
que chegou no Egito como escravo, vendido, ele foi ali caluniado, ele passou o tempo na prisão, mas Deus no tempo oportuno o levantou. Nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus, a maneira de Deus, porque Deus tem a forma dele trabalhar. Nós não podemos achar que a gente deve simplesmente agradar a Deus para Ele fazer a nossa vontade, mas nós devemos agradar a Deus e se submeter à vontade dele. Mordecai não almejava, em nenhum momento a gente percebe ele ambicionando. Quem ambicionava poder era justamente o inimigo dele, Amã, e que morreu de uma maneira tão terrível. Agora Mordecai, pela graça de Deus, ele é elevado a uma posição que ninguém poderia imaginar. Deus tem coisas para a nossa vida que é impossível aos nossos olhos, é impossível nas nossas forças, nós não conseguimos imaginar, mas Deus é poderoso para fazer. Deus pode todas as coisas e nós precisamos confiar nisso. Para Deus não há nada impossível. É importante também, concluindo aí Esther, perceber que tudo que Deus fez tinha propósito. Qual era o propósito? Está aí no versículo de número 3. O judeu Mordecai, ele se tornou o segundo e grande para com os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade da sua nação. Irmãos, perceba o caráter de Mordecai. Ele não se tornou alguém soberbo, orgulhoso, vaidoso, pensando apenas em si mesmo. Ele é um exemplo muito precioso para aqueles que almejam cargos públicos, pessoas que querem trabalhar na esfera do governo de uma nação. Mordecai procurava o bem do seu povo, do povo de Israel, e ele trabalhava pela prosperidade da nação onde ele estava. O que Deus espera de nós? Que a gente viva uma vida que glorifique o nome dele, que seja bênção na cidade, no lugar, na família onde ele nos plantou, e que a gente procure servir ao próximo, que nós venhamos a procurar ser bênção para outros. Então Deus usou Mordecai para preservar o seu próprio povo, os judeus. E por que Deus preservou e preserva os judeus até hoje? Porque o Senhor escolheu Abraão e os seus descendentes para um propósito singular de levar e preservar a revelação escrita, a palavra de Deus. E aqui, Esther, nós vemos aí Deus preservando o seu povo, usando Mordecai no cargo que ele estava. Nós não precisamos estar num grande cargo ou ter recursos maiores para a gente poder ser usado por Deus. A Bíblia fala de pessoas desconhecidas, pequenas aos olhos dos homens, que Deus usou de maneira poderosa, mas Deus, quando Ele nos permite alcançar alguns tipos de reconhecimento diante dos homens, alguns cargos importantes, que a gente possa ser bênção, assim como Mordecai se tornou uma bênção para o seu povo e trabalhando pela prosperidade da nação, do lugar onde ele estava. E em último lugar, vale a pena também a gente perceber a maneira misteriosa de Deus trabalhar. Como o livro de Esther é singular, além de não aparecer o nome de Deus, de não ser claro quanto a vida devocional de Esther, nem de Mordecai, o texto de Esther ele foi escrito com esse propósito. O autor do livro, ele também nos é omitido. Alguns acreditam que possa ter sido o próprio Mordecai que escreveu. Em algumas versões de Bíblia, o nome aparece Mardoqueu. São duas possibilidades. Mas o que mais nos importa é que a gente percebe, mesmo sem aparecer o nome de Deus, mesmo sem aparecer virtudes espirituais ou devocionais de busca direta da presença de Deus no livro, Deus está trabalhando. Deus trabalha de maneiras assim, misteriosas. Deus trabalha às vezes quando nós não estamos vendo, nós não estamos sentindo ou entendendo. Deus estava trabalhando em cada detalhe, desde o momento que o Senhor permitiu que Esther se tornasse ali rainha, desde o momento que Vasti, aquela rainha que desprezou o rei, perdeu a sua posição. Deus estava trabalhando. Irmãos, nós precisamos sempre nos lembrar que em Romanos a gente aprende, capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o nosso papel é confiar no Senhor, é continuar adorando ao Senhor, sendo fiel ao Senhor. O nosso papel é confiar na bondade de Deus, na graça de Deus. Não é por nosso mérito, não é por obedecer às leis de maneira rigorosa, achando que pelo nosso próprio mérito vamos alcançar o favor de Deus. O que nós precisamos é confiar na graça, nos quebrantar diante do Senhor nos momentos mais difíceis, procurar realmente sempre agradar a Deus e que a nossa motivação seja o nome do Senhor ser glorificado e que vidas sejam salvas. Através da atitude de Esther e do seu primo aí, que também se tornou pai adotivo, Mordecai, Deus preservou os judeus nesse tempo. Deus salva pessoas, Deus liberta pessoas, Deus preserva pessoas através de homens e mulheres fiéis ao Senhor, que buscam andar com Deus e fazer a vontade de Deus. Vamos orar? Pai amado, obrigado, que a palavra do Senhor nos inspire mais uma vez a perseverarmos na Tua presença, a confiarmos no Senhor e a continuar sendo bênção nos momentos mais difíceis, a saber que o Senhor está trabalhando, ó Deus, em favor dos Teus planos, dos Teus propósitos, até mesmo quando nós não enxergamos, não sentimos, não entendemos. Pai, que o Senhor nos fortaleça através dessa palavra, em nome de Jesus, a perseverarmos como Teus servos. Nós não queremos apenas ser usados, nós queremos ser aprovados pelo Senhor. Ó Deus, oramos assim, no nome de Jesus. Amém, Senhor.